Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Lima, coordenador do Núcleo de Engenharias da Unijuazeiro, do Grupo C Educacional, e estou aqui essa noite para trazer para vocês mais um evento do nosso Festival de Férias, né? Onde vários temas serão trabalhados ao longo dessas 3 semanas, né? Nas mais variadas áreas de atuação da engenharia, tá? Seja engenharia civil, elétrica ou mecânica. E essa semana nós vamos falar sobre compatibilidade em projetos de engenharia, mais especificamente, case de coordenação BIM, a prática na construção virtual, com o engenheiro Danilo Oliveira, tá? Então vamos iniciar o nosso evento com respeito a quem chegou no horário, e ao passo que forem chegando mais pessoas, elas vão pegando aí os conteúdos e os conhecimentos compartilhados pelo engenheiro Danilo, tá? Bem, uma breve apresentação do nosso palestrante, bem breve, pois ele irá introduzir a sua experiência também na sua palestra. E nós estamos falando hoje, né, estamos ouvindo hoje o professor Danilo Oliveira. Danilo, ele é engenheiro civil, com MBA em Gestão de Negócios e Master em BIM. Com mais de 14 anos de contribuição na indústria da construção civil, através de grandes projetos de infraestrutura, como pontes, rodovias, ferrovias, arenas multiuso, loteamentos e infraestruturas para mineração. Possui experiência em gerenciamento de obras, desenvolvimento de modelos BIM, planejamento e controle, orçamentos, coordenação de projetos de engenharia, análise e preparação de propostas técnicas e comerciais. Ele também é sócio cofundador da InfraStudios, que trabalha nesta área lá em Alagoas. Então, gostaria de convidar ao nosso evento, já agradecendo a participação do engenheiro Danilo Oliveira. Danilo, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado pela apresentação. Queria dizer que é um prazer enorme, né, poder estar dividindo um pouco com vocês, né, dividir para multiplicar conhecimento, né, com todos vocês, fazer essa troca. Fico sempre feliz de poder fazer essa retrospectiva aí de tanta coisa que já se passou, né, com tão pouco tempo aí. Quando eu conheci Paulo, assim, foi acho que no começo da carreira do Paulo também, né? Quando a gente teve a oportunidade de passar pela mesma obra, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho disso mais para frente, né? Mas assim, já se passou muita coisa, teve muito aprendizado aí, e é sempre um prazer poder dividir com vocês, né? Essas peripécias que a gente já passou no campo do trecho, né? Que traz tanto repertório para a gente conseguir resolver os problemas que a gente resolve hoje em dia. Verdade, Danilo, verdade. Aproveitando aí o seu gancho, né? Essas peripécias, como você chama, são atenuantes para que nós possamos entender o quanto o planejamento ele é importante, né? E o planejamento já pensando, inclusive, nessas peripécias, para que elas não ocorram. Pensar nelas exatamente para que elas não ocorram. Isso é gestão. As pessoas acham que o engenheiro tem que estar na obra e não lembra que ele é, na verdade, um planejador, né? Das atividades que vão ocorrer na obra. E foi um grande prazer trabalhar com você, né, naquela época. Realmente foi no início da minha carreira de engenharia, já estava há um tempo na construção civil, que fui tecnólogo, e foi um grande aprendizado ter participado da mesma obra com você. Bacana, Paulo. Então, posso começar aqui a compartilhar a tela para começar a desenvolver as ideias aqui? Tranquilo? E fique à vontade, viu? Fique à Tá, vontade, já. por favor. Fazer aqui o compartilhamento de tela. Pessoal, só confirmando, vocês conseguem ver minha tela aí, Danilo, tá? você está com duas Sim. telas aí, não? Acabei de desligar o segundo monitor aqui para não Pronto, dar esse tipo de então problema. aperta o projeto Pronto. de novo. Agora sim, agora Agora estamos sim, né? vendo a apresentação mesmo. Joia. Bem, dando a introdução ao tema, né? A gente vai falar sobre alguns cases de coordenação BIM e um pouco da prática que a gente adquiriu na construção virtual ao longo essa curta trajetória, né? Porque a gente não pode dizer que
que é algo tão antigo assim, porque foi aprendizado dos últimos 4 ou 5 anos, né? Que nos últimos 2 anos e meio virou uma empresa, né? Virou um negócio, e que é um negócio assim que está numa área muito promissora, né? Que é vamos dizer assim, um gap de mercado, né? As construtoras geralmente são muito, principalmente construtoras de médio, pequeno porte, são muito carentes, né? De uma gestão mais profissional quando se fala de orçamento, de planejamento. As coisas ainda são feitas muito na base da experiência, sempre fiz assim, então vinha dando certo, e muitas vezes acaba não dando certo, né? As obras atrasam, as obras não acabam no custo, e isso é muito impacto dessa cultura, né, que existe hoje em dia, e a nossa missão, né, que a gente entende aqui, que é de mudar isso, né, que é de modernizar os processos, de fazer com que essa boa gestão ela seja feita de uma maneira mais simples, né, que seja de forma mais intuitiva, que todo mundo consiga entender aquilo que está sendo feito, consiga colaborar com o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Porque muitas vezes um trabalho técnico ele é meio que inacessível à linguagem de quem está no operacional ali, né? Você muitas vezes está executando uma obra, você está numa função ali de encarregado, de carpinteiro, de pedreiro, você não sabe que a obra está sendo planejada, está sendo orçada, né? Porque a informação é de uma linguagem muito complexa, muitas vezes, né? E a gente entende que o principal ganho do processo é a comunicação, né? Como a gente vai explicar para vocês que tudo fica mais fácil de entender quando a gente utiliza esses métodos novos, essas tecnologias que só tendem a trazer benefícios para o canteiro de obras. Bem, iniciando, me chamo Danilo Oliveira, né? Eu sou natural aqui de Maceió, em Alagoas, apesar de ter passado período fora do estado, né, trabalhando em outras cidades, mas depois de um período voltei para cá, né? Aqui venho trabalhando e desenvolvendo um negócio relacionado à construção virtual. E sou graduado em Engenharia Civil desde 2009, possuo especialização em Gestão de Negócios pela UNIT em 2017, especialização em Master em BIM em 2020. Foi aí desse primeiro passo, né? Inclusive onde vamos dizer assim, o grupo, a mente mestra da Infrastructure nasceu, né? Foi uma amizade formada ali na fase de estudo, né? De pós-graduação. Naquele tempo ainda era presencial, né? Facilitava um pouco a formação de laço de amizade, mas acho que foi ali onde a empresa nasceu, né? Foi quando a gente se conheceu na pós-graduação e teve aquela sinergia de ideias, né? E a gente conseguiu unir os esforços para fazer o negócio nascer, né? Por isso que estudar é sempre importante, ainda mais você está se especializando, porque você vai estar sempre em contato com pessoas que têm os mesmos interesses, né? Assim fica tudo mais fácil, você vai encontrar um grupo de amizade, um network muito qualificado dentro da área que você deseja se especializar. Atualmente eu estou me especializando em engenharia rodoviária, né? A previsão para término agora no final do ano, que é mais assim um reforço dentro daquelas coisas que eu pude aprender na prática, né? Executando rodovias, mas agora é um conhecimento mais formal em termos de projetos. Nesse período, já passei por 8 empresas, comecei na EGEC, na empresa Júnior de Engenharia da UFAL, né? Foi minha primeira experiência profissional. Trabalhei um período na Odebrecht, que foi o período que a gente, por trabalhar com o Paulo, né? Logo no comecinho. Passei pela construtora Terraço de Belo Horizonte e hoje faço parte aqui da equipe da Infrastudio. Já passei aí por 11 cidades, 5 estados e 2 países, né? Entre eles Alagoas, Pernambuco, Piauí, o Ceará, né? Passei aí pelo Cariri já um período e também no Equador. Já tive a oportunidade de trabalhar em obras de infraestrutura, como pontes, viadutos, ferrovias, rodovias, loteamentos, obras para mineração e obras de edificações como arena multiuso e hotelaria. Bem, o que seria BIM, né, para a gente fazer uma introdução bem rápida sobre o conceito, né, porque muitas vezes existe muita informação, vamos dizer assim. Danilo, desculpa, acho que falhou teu áudio aqui. Liga aí de novo, por favor. Opa, ele Tô, estava tô ouvindo desativado aqui. aqui, talvez por alguma falha aí do sistema, Tô mas ouvindo. Pronto, já desculpa. está me Pode ouvindo falar. bem, né? Sim, sim, agora sim. Vamos voltar lá. Bem, o começo da nossa conversa é muito em torno do conceito de BIM, né? Porque muitas vezes existe informação muito rasa sobre o assunto, né? Muitas vezes é uma certa desinformação sobre o que é BIM, né? E qual o potencial
desse método de projeto, né, dessa filosofia, que eu gosto de chamar, né, quase uma religião, porque é uma forma diferente de trabalhar, né, que a gente vem pregando, tentando ajudar o mercado a entender essa ideia, né, e trabalhar de maneira correta, né. Então, assim, das definições que existem, né, que são várias, não tem só um termo, né, que é aceito em todos os lugares, mas a gente entende que essa imagem resume bem, né, o conceito, que BIM, na verdade, é um conjunto, né, de pessoas que são especializadas, que detêm conhecimento técnico da área, né, engenheiros, arquitetos, técnicos, e essas pessoas são conectadas por processos, né? Processos de comunicação, processos de modelagem, padronização, né? Normas que tem que ser utilizadas e precisam ser verificadas, e tecnologias que são as ferramentas que essas pessoas vão utilizar para conseguir executar aqueles processos, né? Então, esse tripé, ele precisa estar em harmonia, ele precisa estar equilibrado para que a gente realmente consiga trabalhar em BIM, né? E tudo isso, esse conhecimento todo é armazenado em procedimentos, né? Que a gente vai ter ali meio que um passo a passo para executar cada tarefa, sobre como fazer. Se entra alguém novo no processo, ele se informa sobre os procedimentos e consegue aderir ao processo de maneira mais fácil. Um comparativo que é muito bacana assim, de se fazer do método BIM para o método CAD, né? Como a gente gosta de comparar, até de uma maneira mais simplista, né? Mas o método tradicional, que a gente chama aqui de CAD, é aquele método de comunicação que ele é meio caótico, vamos dizer assim, né? Onde todo mundo fala com todo mundo, né? Usa-se e-mail, usa-se WhatsApp, as pessoas muitas vezes utilizam reuniões presenciais, né? Muitas vezes, às vezes tem ata, às vezes não tem, ou seja, a informação ela fica difusa, ela fica espalhada, né? E muitas vezes ela se perde, porque as pessoas quando se comunicam diretamente ou com as outras, dificilmente elas deixam um rastro daquela comunicação, né? Muito bem complicado você manter todo mundo nivelado com a mesma informação quando a gente trabalha com esse método de comunicação onde existe uma certa permeabilidade, né, uma liberdade maior para que todo mundo converse unidirecionalmente entre eles, né? E no BIM, a gente meio que inverte um pouco essa lógica, né, de criar um centro de dados, um ambiente comum de dados, como a gente gosta de chamar, né, onde cada pessoa ela faz a comunicação bidirecional com esse centro de dados e a partir dali a informação é distribuída uniformemente para todo mundo, né? Isso é um servidor de dados, onde ali vão conter projetos, vão conter as normas, vão conter os procedimentos, né? E toda a comunicação, ela fica rastreada, cria esse histórico daquilo que foi feito, daquilo que foi resolvido, e as informações ficam niveladas, né? Entre todos os integrantes. Vamos dizer assim, ninguém fica para trás em termos de informação. A gente tem que ser o grande gargalo dos processos, tanto de projeto quanto de obra, né? Muitas vezes o gargalo é comunicação, né? As coisas se perdem, retrabalhos acontecem, prejuízos acontecem por causa de simplesmente de perda de informações ao longo do processo. E outro comparativo bacana de se fazer é esse pensamento de engenharia simultânea, né? De processos, né? Como é que a gente consegue fazer um processo mais eficiente em menor tempo, né? No método tradicional, muitas vezes existe uma sequência, né, uma escadinha que vai subindo em termos de disciplina de projetos, onde cada um é feito de uma vez, né, sequencial. Geralmente se desenvolve o projeto de arquitetura, logo em seguida desenvolve-se o projeto estrutural, e esse reflete em modificações na arquitetura, muitas vezes, né? Logo depois entram os projetos de instalação, e esses projetos de instalação muitas vezes impactam em alterações no estrutural, que por sua vez, né, trazem revisões da arquitetura. E por aí, né, esse processo de sucessivas entradas de informações novas e sucessivos retrabalhos gera um processo longo, cheio de problemas, cheio de retrabalhos, né, onde muitas vezes o resultado final na construção não é um projeto maduro, né, são vários projetos segmentados que quando você junta, né, eles não conversam entre si. E dentro da filosofia do BIM, né, a gente procura trabalhar esses projetos de maneira simultânea, né? Como a gente tem um servidor de dados, a partir dali, daquele banco central, as disciplinas de arquitetura, de estrutura, de instalações, né, vão começando a se conversar desde o início, né, e todo mundo fica com a informação nivelada, meio que ao vivo, né, trabalhando e discutindo sobre o projeto na mesma época, né. Não fica aquele gap, por exemplo, você desenvolveu o projeto de arquitetura e 6, 7 meses depois chega um projetista para conversar com você sobre dúvidas sobre aquele projeto, né? Muitas vezes ele já está em outro projeto e tem que voltar para discutir aquele que ele já tinha terminado há muito tempo, né? Então, esse processo de simultaneidade economiza tempo, né? E, consequentemente, vai melhorar a qualidade do produto final. É um comparativo bacana que feito por um professor norte-americano, né? O chamado de curva de McLean, mostra aqui a questão do efeito
do BIM nos processos de projeto, né? A gente tem a primeira curva verde nesse gráfico que mostra que a possibilidade de lucro, né? Geralmente ali a capacidade de impactar no projeto, ela é muito grande no começo, quando você tem projetos, que você está em fase de concepção de projeto, e ela vai caindo, essa capacidade, à medida que você vai passando para a fase de construção e de operação, naturalmente. E os custos de operação de projeto, eles são muito baixos no começo, né? Porque você está ali só no, vamos dizer, no papel, na prancheta, nas ideias, no 3D. É muito fácil modificar o modelo BIM, mas quando você está na obra, esse custo de alteração de projeto ele começa a subir, porque você já tem alguma coisa executada, você tem mão de obra mobilizada no canteiro, então começa a ficar mais caro, né? Então, o método tradicional de projeto, geralmente você consegue atingir um pico de assertividade, né, esse topo do gráfico, numa fase onde você já está construindo a obra, né? Muitas vezes a obra termina e alguns projetos não estão suficientemente maduros, né? Você tem que fazer as builds daquilo que foi executado, porque durante a obra não houve um projeto assertivo o suficiente para executar, né? Então, as pessoas meio que projetam na hora de executar e depois voltam para meio que registrar aquilo que foi executado, né? Que é um processo muito complicado, né? Gera muito problema de retrabalho. E o diferencial do BIM, o grande benefício, né, de maneira mais didática, é que a gente consegue puxar esse pico de assertividade ainda em fase de projeto, né? Porque a gente vai amadurecer, vai compatibilizar, vai fazer checagem normativa, né? Tudo isso numa fase onde o projeto ainda é um modelo, né? Onde não tem obra, né? Para gerar retrabalho. Então, qualquer tipo de revisão é feita em fase de projeto e quando chega na obra, as decisões já foram tomadas, o projeto já está maduro o suficiente para que seja construído sem percalços, né, com relação ao escopo de projeto. Em termos de economia, né, existem várias pesquisas que meio que tentam medir o impacto do BIM, né, a nível mundial. Esses números são de consultoria norte-americanas, mas servem como termômetro, né, mesmo para o nosso contexto. Em obras de infraestrutura, pela pesquisa, diz que se pode chegar a uma redução de custo de obra de até 8%, né, são obras geralmente na casa dos milhões, bilhões de reais, em 33% de erros em redução de erros em documentação, 22% de custo de obra de edificações, né? A gente vai aplicar em casas, hospitais, escolas, edifícios, né? Que é um percentual muito alto. A gente geralmente trabalha com médias mais conservadoras, aí até 15, né? Entre 10 e 15%, que já é um ganho de custo absurdo, né? Assim, que muitas vezes é maior do que o lucro da própria empresa, né? Você consegue imaginar o potencial que isso tem. Redução de 44% nas reclamações de pós-obra, né? 33% de redução no tempo de projeto e execução e menos 33% de redução nas atividades de retrabalho. Ou seja, os benefícios eles falam por si só, né? Assim, vale muito a pena investir em BIM, né? E o retorno é muito proveitoso, né? Você consegue ter um retorno absurdamente maior do que o investimento feito lá no início em qualificação de projetos. O BIM no ciclo de vida das edificações, né? O BIM ele é uma filosofia que ele pode ser aplicada desde o nascimento da edificação até a sua demolição, né? A gente passa por várias etapas, né? Etapas de estudo preliminar, de concepção arquitetônica, de coordenação de projetos, análise e verificação, né, de viabilidade, documentação, apoio para pré-fabricação, né, que é a parte de produção, simulação da construção, que é o 4, 5D, né, que a gente gosta tanto, a logística para fazer construção, né? A parte de operação e manutenção, que é a gestão de facilities, e até a demolição, ou seja, dá para fazer em BIM, vamos dizer assim, né? Usar a filosofia do começo até o fim, né? Vai mudar a ferramenta, vai mudar o processo, mas o modelo 3D, o modelo federado, ele serve de insumo para ajudar a aumentar a eficiência em todas essas etapas. E dentro desse arcabouço aí de conhecimento e de necessidade de mercado, né, foi que a gente teve a ideia lá na pós-graduação, né, de fazer, né, de unir engenheiros e arquitetos, né, com um pensamento único de melhorar a comunicação, melhorar a sinergia entre as diferentes disciplinas de projeto, que a gente teve a ideia, né, de conceber a Infraestúdio, Arquitetura e Engenharia, que é um escritório localizado em Maceió, Alagoas, e a gente tá posicionado aí nesse nicho aí de projetos de arquitetura e urbanismo, né? A gente também atua na parte de construção virtual, que é o que a gente chama de 3D, 4D e 5D, né? Que a gente vai detalhar um pouquinho mais. E dentro desse conjunto, a gente conseguiu criar uma cultura, né, de negócio que vem ajudando os clientes aqui na nossa região a aumentar seus resultados, né? A melhorar o seu processo de projeto e, consequentemente, ter uma
uma obra mais tranquila, né? Uma obra com menos percalços. A InfraStúdio começou em 2019, né? Tem pouco tempo, né? A gente está aí basicamente 2 anos e meio de estrada. Nós somos em 5 sócios fundadores, né? Foi a turma que iniciou a ideia. E em pouco tempo a gente cresceu muito rápido, né? Já são mais de 25 colaboradores diretos e indiretos e sempre aumentando. E nossa equipe é multidisciplinar, né? São arquitetos, são engenheiros, nós temos colaboradores em vários estados, né? Porque depois da pandemia a cultura mudou um pouquinho, né, de afastamento de home office. A gente hoje consegue trabalhar com equipes, né, espalhadas pelo Brasil. Nós temos colaboradores, inclusive, aí no Ceará, né, em Juazeiro do Norte. Temos 2 estagiários que estão aí, temos pessoas que estão em Roraima, tem pessoas que estão na Bahia, né? Muitas pessoas estão aqui em Maceió, mas acabam trabalhando de casa, né? Ajuda bastante as ferramentas de comunicação. E dessa diversidade aí de conhecimento técnico, experiências e pontos de vista que vem o diferencial, né? Que são muitas ideias diferentes, muitas vezes que nessa divergência é que aparecem as boas ideias, né? E nesse pouco tempo aí a gente já conseguiu números expressivos, né, em termos de desenvolvimento de trabalho. Nós já temos aí 18 projetos iniciados em 4 estados, em 5 cidades diferentes. Já temos aí mais de 105 mil metros quadrados de construção virtual em Alagoas e em Pernambuco. E atualmente estamos desenvolvendo 158 mil metros quadrados, né? Ou seja, hoje a gente tem em desenvolvimento mais do que tudo que a gente fez, né, nesses primeiros 2 anos. Acho que dá para ter um termômetro aí da velocidade de crescimento da proposta da construção virtual. Nesse período aí a gente já conseguiu orçar, né, levantar custos de praticamente 200 milhões de reais, né, em custo orçado desses projetos. Esse número cresce praticamente todos os dias. E foi possível identificar e resolver mais de 17.500 pontos de interferências, né, que é muito problema de compatibilidade resolvido nesse período. Dentro da infra, né, a gente tem um núcleo de arquitetos muito talentosos, né, uma turma que tem referências muito bacanas de projeto. A gente consegue desenvolver realmente edifícios que viram, vamos dizer assim, objeto de desejo, né? Todo mundo que olha geralmente nota que aquilo ali tem o potencial para se tornar o ponto de referência da cidade naquele ponto ali, né? Porque é uma proposta diferente daquilo que vem sendo construído, né? Pelo menos aqui em Alagoas até então. São obras com excelentes referências, né? Referências externas, né? De uma arquitetura mais inclusiva, né? E a gente já vem desenvolvendo projetos de edifícios multifamiliares, né? Esses são 2 projetos feitos aqui em Maceió, um edifício residencial à esquerda e um edifício misto à direita, né? De uso misto. E um projeto residencial unifamiliar na beira da lagoa, aqui num lugar bem paradisíaco, aqui próximo a Maceió. E também o núcleo desenvolve projetos urbanos, né? A gente tem aqui um exemplo à esquerda de um loteamento desenvolvido no litoral do Rio Grande do Sul, né? Em Capão da Canoa, projeto aí de 42 hectares, já desenvolvido em fase de licenciamento. E do lado direito, um estudo feito de um bairro planejado em Maceió, né? Que foi até uma proposta meio que para um estudo conceitual como solução para resolver o problema, né, que Maceió está passando, acho que problema aí conhecido já mundialmente, né, do afundamento de alguns bairros aqui em Maceió, que está deixando uma boa parcela da população sem abrigo, né? Então, a gente fez um exercício, né, de desenvolver um projeto de estudo dentro de um vazio urbano, relativamente próximo a essa área que está afundando, como solução para relocar essas famílias, né, para uma área mais próxima daquilo que está sendo afetado, para resolver esse problema social, né, que a cidade está passando. Então, é uma ideia de bairro planejado, desenvolvido 100% em BIM, para mostrar que é possível trabalhar em BIM para projetos de infraestrutura, né, apesar de que são fluxos um pouco diferentes, mas que é possível fazer estudos e fazer projeto, né, paramétrico, com todas as informações para essas grandes escalas de projeto. E vamos detalhar um pouco mais sobre o processo de construção virtual, né, como é que ele funciona aqui dentro da infra. Esse é um fluxograma, o esquema que a gente montou para tentar resumir o processo, né? Então, quando começa na assinatura do contrato com o cliente, né? Geralmente nossos clientes são incorporadores aqui do mercado local, né? Mas a gente já tem algumas intenções aí com outros segmentos, né? Fora da área imobiliária. Mas a primeira ação é a elaboração do plano de execução BIM, né? Que é, vamos dizer, o BIM Mandate, ou as regras do jogo, né? Onde vão ter as convenções, os padrões, as versões de software que vão ser utilizadas, né? As responsabilidades,
as disciplinas que vão ser modeladas e compatibilizadas, qual vai ser o CDE, né, o ambiente comum de dados que vai ser utilizado, as versões dos softwares, ou seja, aquelas regras do processo, elas já são definidas ali logo no comecinho, né? Antes de meter a mão na massa, a gente primeiro organiza, né, destina as responsabilidades, os prazos, para que o processo consiga transcorrer bem, né? E a partir do desenvolvimento desse plano de execução BIM, a gente entra com o modelo central, né, que é o modelo de coordenação. Nesse modelo, a gente começa desenvolvendo primeira parte de arquitetura e terreno, né, com a topografia, e a partir desse modelo central, né, ele serve de vínculo, de apoio para o desenvolvimento dos projetos de engenharia, né, estrutura e fundações, sistemas elétricos, sistemas hidráulicos e sistemas de circulação de ar, né. Esse desenvolvimento ele é em paralelo, ele é simultâneo, e à medida que o projetista vai desenvolvendo sua disciplina de projeto, ela já é automaticamente disponibilizada para os outros projetistas, né, que vão tendo feedback ali quase que em tempo real daquilo que está sendo planejado, e eles vão meio que se conversando através do projeto, né, se comunicando através do modelo e evitando os problemas, né, porque melhor do que resolver um problema é evitá-lo, né, e com essa comunicação mais clara e praticamente ao vivo, é possível evitar muito problema. E durante esse ciclo de compatibilização, né, de formatação do modelo federado, a gente vai extraindo informações para dar feedback ao cliente do andamento daquele projeto, né? Quase como se fosse um relatório de avanço físico de uma obra de verdade. A Infra acaba fornecendo também informações sobre o avanço do modelo federado, né? Como se fosse uma construção virtual, né? Realmente, que está acontecendo ali. E a gente vai dando feedback para o cliente através de dashboards que ficam no site da obra, né? No site do cliente. Os Clash Reports, que são as informações dos problemas que foram resolvidos e das soluções que foram adotadas, e renders e vídeos que vocês vão ter a oportunidade de ver também no finalzinho da apresentação. E a partir da constituição do modelo federado, né, que já está mais abaixo, a gente consegue fazer associação com o banco de custos, né, para extração de quantitativos para associar ao orçamento de obra, e a gente consegue puxar o escopo, né, puxar o escopo quantitativo de serviços através da EAP do empreendimento, e monta o planejamento executivo de longo prazo, né, onde é possível fazer aquela simulação 4D que acho que muitas pessoas já devem ter visto como é que funciona, né, que é meio que um vídeo que mostra a execução do empreendimento. E tudo isso é agrupado no finalzinho lá, né, e vira um relatório final da construção virtual, com todo esse histórico, né, do que foi desenvolvido, com os projetos todos compatibilizados no modelo único, né, que é o modelo federado, e todas as informações de custo de obra, né, e de avanço para que ele consiga fazer um controle assertivo. Esse é um exemplo de um modelo federado de um edifício construído aqui em Maceió. Ele está em fase de construção, né, que é o edifício Jardine. Essa é uma visão aqui do modelo federado. Dá para ver a arquitetura e as instalações ali um pouco transparentes, né, em alguns lados, assim, para ver que tem a composição, que não é só uma maquete eletrônica, né, que ali tem realmente toda a informação da obra dentro de um único modelo. E aqui do lado direito fica o site, né, que é onde a gente dá esse feedback praticamente diário ao cliente do andamento do desenvolvimento do trabalho, né, vídeos que a gente vai postando ali no canal, né, como se fosse um YouTube interno, com a simulação da construção que vai sendo feita, com reuniões com projetistas que foram gravadas, e um feedback ali a respeito das compatibilizações que estão sendo feitas. Nesse site a gente costuma dar esse feedback, né, que é muito importante para o cliente saber como é que está o andamento da obra virtual, né? A gente monta um dashboard padrão ali, onde a gente dá o avanço físico, né, do modelo virtual, e a gente segmenta esse avanço por disciplina, né, para ele saber quais disciplinas já estão sendo desenvolvidas, né, quais projetos já foram entregues, e embaixo, né, nas barrinhas coloridas ali, uma visão mais detalhada por tipo de objeto, né? Ali a gente tem blocos de estacas, cortinas, sistema de SPDA, né, todo o avanço segmentado para que ele entenda, né, em que ponto que está o avanço da construção virtual dele. Esse é um exemplo, né, das dezenas de milhares de exemplos de pontos de interferência que são identificados em projeto, né? Aqui dá para ver acima, do lado direito, uma interferência entre duas tubulações ali do projeto de incêndio com o projeto de esgoto, né? Isso é no edifício Mansões do Rio, que está sendo construído em Petrolina. E do lado inferior esquerdo, uma visão, né, da própria tela do software de modelagem ali com outra situação de interferências entre tubulações. E a partir esses problemas vão sendo catalogados através de um sistema de coordenação que nós usamos, né? E cada problema desse vira um card, né, nesse problema, nesse software, nesse centro de informações, e a gente vai notificando os projetistas envolvidos para que as soluções para as interferências sejam ajustadas, né? Muitas vezes
já é identificado o problema, a gente já desenvolve uma solução, né, dentro da equipe e solicita a aprovação do projetista para que ele valide aquela alteração que é necessária no projeto, né? E a partir dessa discussão técnica, a gente vai abrindo os chamados, vai discutindo cada solução e vai encerrando, né? E o modelo vai ganhando a forma final, né, como ele deve ter para chegar no canteiro de obras. E dentro desse processo, né, a gente vai gerando as informações de compatibilização, né, e a gente vai sempre prestando contas para o cliente dos quantidade de problemas, de pontos que foram identificados e resolvidos, né, e a gente classifica isso, né, por nível de criticidade. Esse é um dashboard final do empreendimento que fechou com 1.649 pontos de interferência, né, e aí a gente mostra várias segmentações desses dados, né, entre nível de criticidade, problemas divididos que foram resolvidos ali no pilotis, no subsolo, no mezanino, né, separados por pavimento. Uma visão embaixo ali mais de quais os projetistas que foram mais acionados para resolver os problemas. E no canto inferior direito ali um gráfico de tempo, né, onde mostra ali a época do ano onde teve mais problemas sendo resolvidos, né, até para dar uma noção de avanço dessas questões de compatibilização. O processo é todo feito em termos de modelagem da informação, né, com informação, né? Essa palavra I de informação, que é o I do BIM, na verdade é a chave do sucesso, né? Sem informação, né, só o modelo 3D sem informação, ele não serve para fazer essa extração de dados para orçamento e para planejamento. Ele é realmente o ouro do modelo, né? É o que diferencia um modelo 3D de um modelo BIM, é basicamente a informação, né? Então, aqui está um exemplozinho simples, né, de um reservatório de um boiler de aquecimento solar, né, quando você seleciona ele dentro do software de modelagem, dá para ver dentro das propriedades do modelo, né, essa setinha aí mostrando a especificação, o volume, né, a marca do objeto, daquele objeto que está sendo modelado. Então, tudo que é feito com informação, né, porque o objetivo final é a extração dessas informações para outros usos. Então, o modelo tem que ser rico, né, tem que ter todo esse arcabouço aí de informações de dimensões, de especificações técnicas, de marca de modelo, para que seja possível essa obra, né? O objetivo final, muitas vezes, é um objetivo que usa o modelo como meio, né? Ele, por si só, ele não é um fim em nada, porque o fim é aquilo que a gente consegue extrair daquilo que foi produzido. E aqui do lado, um corte ali, um corte esquemático da região dos reservatórios, né, de um determinado empreendimento, para mostrar o nível de detalhe, né, com que as coisas são modeladas, com os reservatórios, as bombas, né, as válvulas, assim, de maneira mais realista possível, né, com a forma como vai ser executado o empreendimento. Outra classe de informações que são embutidas no modelo são as informações para planejamento e orçamento, né? Ou seja, dentro do objeto, além de ter aquelas especificações técnicas, para cada peça a gente vai associar com as informações de localização dela, né? Que vem de acordo com a EAP, a estrutura analítica de projeto, que é definida logo no começo. Então, esse modelo ele é alimentado com essas informações para que eu consiga segmentar os dados, né? Que eu consiga separar o que é, por exemplo, os objetos que estão no pilotis, dos objetos que estão no mezanino, né, dos objetos que estão no setor A da obra, no setor B, né, a depender da subdivisão que vai ser acertada para aquele empreendimento. Então, esse jogo de cores que a gente colocou na estrutura é uma maneira gráfica de enxergar a segmentação de planejamento para ataque dessa torre, né? Então, no pilotis, a gente tem diversas etapas de concretagem que estão ali coloridas, né? E a torre, né, desde as fundações, é um grupo à parte, né? Quando a gente tem equipes trabalhando ali em paralelo em cada trechinho desse da obra para conseguir executar conforme o planejamento, né? Tudo isso é discutido com o engenheiro de obra, né? Isso são várias reuniões para chegar nessa convenção e a partir dela que a gente segmenta os dados do modelo para extrair o orçamento e conseguir montar o planejamento. Conexão direta entre planejamento e simulação da construção, né? Aqui dá para ver um exemplo, né? A gente tem uma montagem aqui de informações do MS Project com o planejamento sendo montado, né? Com um fluxograma feito ali em Excel, mas pode ser feito em Visio ou outras plataformas, e o modelo federado de verificação no Navis, né? Ou seja, todas essas informações elas são unidas, né? Num único software e a gente consegue unir planejamento e modelo e a partir dele conseguir fazer aquela simulação 4D, né? Que é como se fosse a antecipação, uma visão antecipada de como a obra vai ser construída, né? E você consegue conferir etapa por etapa e checar se existe algum conflito de programação de atividades, ou seja, é uma revisão do planejamento de uma maneira muito mais fácil, né? Porque muitas vezes o planejador só tem uma visão clara da obra depois que ela começa, né? Porque cronograma muitas vezes cega a pessoa, né? São muitas linhas, são 2.000, 4.000, 5.000 linhas de planejamento
e você não consegue conferir se aquilo ali está perfeito, né? Está íntegro. Então, quando a gente simula a construção no ambiente virtual, é possível revisar o planejamento e chegar com uma programação de obra muito mais fidedigna, né? Lá no finalzinho. E, por último, aqui fechando o 5D, né? É a extração de quantidades do modelo direto na planilha de orçamento, né? A gente utiliza ferramentas aqui dentro do escritório que permitem essa conexão direta do modelo BIM, né, com a planilha orçamentária, ou seja, para cada item do orçamento existe uma correlação direta entre o item e um objeto, né, um grupo de objetos dentro do modelo. Então, quando a gente clica no orçamento, né, na linha do orçamento, tem um feedback visual imediato sobre os objetos que estão sendo quantificados para chegar naquele quantitativo, né? Tudo é auditável, né, e pode ser conferido e revisado de maneira muito mais fácil do que no método tradicional, né, que para calcular esses baldrames aí, eu teria que fazer uma planilha de Excel com as seções transversais, os comprimentos, né? E qualquer modificação do que houvesse no projeto, né, eu teria que refazer os cálculos. Nesse caso, como está sincronizado, se por um acaso houver uma revisão de projeto, automaticamente, né, ele vai puxar as informações da nova versão e vai alterar o quantitativo do orçamento. Então, a chance de erro, né, ela cai muito com esse método de extração de quantitativos através do modelo. E para a gente entrar aqui já do meio para o final, né, a gente vai mostrar aqui alguns cases, algumas coisas que já realizadas e que estão em andamento aqui no escritório, né, para vocês terem a noção dos desafios. Nossos primeiros cases ali em 2019, né, quando a gente começou, aqui, todos aqui situados em Maceió, né, foram o Gran Pátio 2, o Livre Residência da V2, o Ecovivência da Fábrica, né, são todos empreendimentos imobiliários. Desses dois Minha Casa Minha Vida com parede de concreto e o Livre, um padrão um pouco mais elevado, né, na área nobre daqui de Maceió. E para todos eles foi desenvolvido o modelo federado com todo aquele processo, né, que a gente mostrou para vocês, com orçamento e planejamento feito em BIM. Né? O primeiro foi identificado ali mais de 6 mil pontos de interferência, o segundo mais de 3 mil pontos, né, 3 mil metros quadrados, e no terceiro ali mais de 2.300 pontos de interferências que foram identificados e resolvidos. Outros que a gente já teve a oportunidade de concluir, né, foi o edifício Giardini, né, o Mansões do Rio, em Petrolina, e o Vitale Park. Né, desses dois, os dois primeiros ali, empreendimentos imobiliários de altíssimo padrão, né, e o terceiro, Minha Casa Minha Vida, uma faixa um pouco mais alta, né, mas com desafios de engenharia bem interessantes. O Giardini teve mais de 1.000 pontos de interferência resolvidos, né, o Mansões do Rio teve mais de 2.000 pontos de interferências, e o Vitale Park foi possível identificar mais de 1.700 pontos, né, para resolver. Aqui a gente tem uma visão do modelo federado, né, com as entranhas de edificação, né, com todas as instalações que foram desenvolvidas, né, para ter noção da complexidade, da quantidade de informação que é embutida, que é embarcada nesses modelos. E alguns cases que estão em andamento, né, são projetos que estão na linha de produção aqui da infra. Tem o Mansões Gal Bacioli, que é altíssimo padrão também aqui na orla de Maceió. O New Time, que é um novo sucesso aqui do mercado imobiliário aqui em Maceió, né, com sucesso de vendas, um empreendimento que tem uma arquitetura ímpar, né, é um prédio que vai ser um ícone aqui da cidade quando tiver concluído. E o Jardim São Gonçalo, que é um empreendimento aqui na região central de Maceió, também numa área muito carente, né, de desenvolvimento, é uma área mais antiga de Maceió, que está começando a verticalizar agora, né, empreendimento que vem numa área num momento muito propício, e todos eles estão em andamento. E complementando aqui para a gente fechar, né, porque é muita coisa que está andando, tem o Reserva Curumim, que é um loteamento que está sendo desenvolvido no Rio Grande do Sul, né, que é um modelo BIM de loteamento com infraestrutura, está em andamento. O edifício Martins Sena, que é um médio alto padrão aqui na parte baixa de Maceió. E o Harmony Farol, né, que é um empreendimento que é um centro médico, né, salas comerciais para médicos na região do bairro do Farol, em Maceió também. E um caso que está começando, né, que a gente está começando a trabalhar, né, que são obras de infraestrutura mesmo, né, a gente está desenvolvendo um case aqui que é um projeto de saneamento numa área rural aqui de Maceió, no município de Barra de São Miguel, onde para esse sistema de tratamento de esgoto da comunidade Palateia, né, a gente fez um processo inteiro para mostrar que é possível, né, um projeto piloto, fez a topografia, o levantamento aerofotogramétrico com drone, né, para fazer o mapeamento inteiro da superfície, que era uma área muito acidentada, né, dá para ver que tem um relevo bem complicado aí para trabalhar, né. A gente fez a parte da construção virtual, incluindo a rede coletora, uma rede pressurizada, né, uma estação elevatória de esgoto e uma estação de tratamento,
né? A gente fez a modelagem completa da rede, né? Não sei se dá para ver bem aí, porque a rede tem uma escala um pouco menor, né? São tubos e PVs, né? Com toda a parte de instalações. E a modelagem BIM também das estações, né? Dos equipamentos, da estação de tratamento de esgoto e da estação levatória, né? Todo esse case aí está sendo orçado e planejado, né? Para montar um demonstrativo de que também é possível, né? Que não tem limite para quando a gente fala de construção virtual, né? Tudo aquilo que está sendo construído pode ser simulado antes da fase de construção, né? E eu queria mostrar para vocês um vídeo, né, que está no nosso canal do YouTube. Você me confirma aí, Paulo, se vocês vão conseguir ouvir o áudio, tá certo? E tem uma trilha sonora no áudio e não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu vou dar o play aqui e você me confirma se está conseguindo, tá certo? Ok. Acho que não. Tá sem áudio aí, né? É, tá sem áudio. Não. Mas o áudio é mais uma trilha sonora. Dá para pegar o conceito do vídeo pela apresentação, né? Esse aqui é uma apresentação que a gente faz institucional, né? Para mostrar o trabalho que foi desenvolvido, umas etapas, né? A gente mostra um pouco da construção virtual, mostra os projetistas que foram envolvidos no processo, né? De construção do modelo, e faz uma apresentação da arquitetura. Isso é muito bacana para apresentar para os clientes, né? Para os moradores do empreendimento. Também ajuda na identidade visual da gestora, que está fazendo para investir no processo. Também todas as instalações modeladas, detalhe de fachada, de vizinhança. Esse é o empreendimento desenvolvido em Petrolina, né? Está em fase de construção. Então, esse é um vídeo mais comercial, vamos dizer assim, né? A gente mostra a parte técnica meio intrínseca no processo. E esse segundo vídeo que eu quero mostrar a vocês é um vídeo da construção virtual, né? Que é o material mais técnico, que a gente mostra o planejamento da obra em formato de simulação 4D, né? Esse é um outro empreendimento feito aqui em Maceió, bairro do Farol, que é o Vitale Park. E esse é um vídeo mais técnico, né? Eu quero mostrar para vocês também. A gente sempre faz uma introdução para mostrar que o modelo BIM também eles pode servir de apoio para campanha comercial, né? Ele é um modelo que o intuito dele é ser o mais realista possível, então a partir dele é possível fazer aquela extração, né, de renders e vídeos que geralmente são contratados à parte, né, pelos escritórios, pelas incorporadoras. Então o modelo BIM, como ele é a cópia fiel daquilo que vai ser construído, a partir dele também é possível fazer essas imagens, né, mais realistas para fazer campanha comercial de empreendimento. A partir da conexão entre o cronograma, né, que a gente montou nesse caso aqui no MS Project com o modelo BIM, né, com essas associações que são feitas através das codificações, a gente consegue simular, né, com uma precisão muito grande as etapas de serviço e fazer essa representação em formato de vídeo, né, que ajuda muito no apoio para a obra, para que eles consigam entender qual vai ser o fluxo de execução da obra, né, e até entender como a obra deve estar numa determinada data, né, com que cara vai estar o empreendimento quando tiver uma determinada data de corte. No canto superior, vocês vão ver ali a data correndo, né? Você tem ali os dias correndo em velocidade mais acelerada. Nas barras coloridas acima, você vai ter o percentual avanço de avanço geral do empreendimento, né? Na barra vermelha. E nas outras barras embaixo, o avanço de cada torre, né? Porque são duas obras sendo executadas simultaneamente. Então, a gente tem um avanço físico, financeiro de cada uma delas separadas. E abaixo, o consumo dos materiais. Você tem ali o aço sendo consumido no tempo, o concreto sendo consumido no tempo e, por último, ali a tinta, né? Que ela vai entrando mais no finalzinho, na parte de acabamento. Então, você tem um casamento ali do vídeo mostrando a execução física, né? E os gráficos do lado ali dando suporte de percentual mesmo, né? Numérico de quanto está sendo executado naquele período.
A gente encerra com um time-lapse mais acelerado, né, do processo como um todo. Pronto, pessoal. E para a gente fechar aqui, né, e talvez abrir espaço aí para algumas perguntas, dúvidas que vocês tenham, a gente quis trazer aqui um pouquinho de algumas observações nossas, né, sobre desafios e oportunidades, né, que a gente vem enfrentando, né, que esse é um mercado novo, né, é uma tecnologia que ela está emergindo aqui no Brasil, né, que apesar de não ser um conceito novo, mas agora que o interesse está sendo maior, né, das empresas, do governo, assim, tá havendo um movimento muito grande para trazer realmente o BIM para a realidade, para virar um novo padrão. Dentre os desafios que a gente pode destacar, né, que acho que uma das principais dificuldades aí é a adesão tardia, né, na contratação de BIM após o desenvolvimento e aprovação dos projetos. E uma crítica, né, de maneira construtiva que a gente faz na graduação é que muitas vezes existe uma lentidão, né, da academia também em trazer o tema do BIM para a grade curricular de engenharia e de arquitetura, né, que muitas pessoas estão saindo dos cursos hoje e estão saindo sem saber o que é BIM, né? Claro que isso não é para todas as faculdades, né? Isso serve para algumas já estão um pouco mais à frente, já tem núcleos de estudo em BIM, já estão colocando o BIM na ementa, né? E com matérias específicas ou colocando na grade curricular dentro das disciplinas, né? Que seja um tema transversal, que na minha opinião seria o ideal, né? Onde cada disciplina pudesse ser discutida, né? Além da parte técnica, desenvolver também a parte de modelagem da informação daquela disciplina. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar RH qualificado, né? Porque muitas vezes os projetistas têm muita experiência, né, dentro da sua área, mas no método tradicional, quando a gente tenta puxar para trabalhar em BIM, tem muita dificuldade, né? As pessoas geralmente ficam com medo do desconhecido. E as pessoas que muitas vezes, os poucos que têm experiência em BIM, muitas vezes são pessoas mais jovens, né, que não têm tanta experiência de projeto. Então a gente fica naquela dicotomia, né, entre ter que escolher a capacitação em BIM ou a capacitação técnica naquele determinado projeto, né, onde o ideal é que os dois estejam juntos. Isso serve tanto para projetistas quanto para orçamentistas e planejadores. Existe também um certo, assim, muito retrabalho em relação à concepção em BIM, né? Porque na grande maioria dos casos, o projeto ele é concebido em CAD e depois ele é reprojetado no ambiente BIM, né? Ou seja, é como se fossem feitos dois projetos, né? Ou seja, há um gasto excessivo de recurso e de tempo, né, para conseguir fazer BIM, porque dificilmente começa em BIM, né? Às vezes ele começa em CAD, né, na maioria das vezes, e num determinado momento há o interesse em converter, né? E depois isso é refeito, compatibilizado, e assim, é uma série de problemas que são identificados depois e praticamente o projeto é feito duas vezes. Uma grande dificuldade, um gargalo também, é o baixo investimento, né, da maioria das empresas, né, e do governo também, em qualificação de mão de obra, em aquisição de equipamentos, né, em hardware e softwares, em canteiro de obra. Geralmente o computador que eles usam, né, a mão de obra que está dentro do canteiro disponível não tem conhecimento e não tem um equipamento adequado, né, para conseguir fazer o BIM rodar no canteiro. Ainda existe uma certa desinformação, né, um conhecimento muito superficial do conceito do BIM, né, de verdade, e também a gente nota que há uma necessidade de aprendizado, né, assim, de uma melhoria do nível do conhecimento sobre as possibilidades de ganho que existem em cima do BIM, né, porque muitas vezes associa-se a um modelo 3D como se ele fosse o fim, né, mas na verdade o modelo é um meio para se atingir um determinado fim. O fim é a economia de obra, o fim é a redução de prazo, né, o fim é a melhoria do escopo, né, do entendimento do escopo de obra, né, o fim é muito nobre, mas muitas pessoas ainda não têm essa visão, né? Acha que BIM é aquele modelinho 3D bonitinho, né, que a gente usa para fazer propaganda. Os objetivos da implantação às vezes são muito difíceis de estabelecer, né? Então a dificuldade de estabelecer até um escopo com os objetivos com o cliente, porque muitas vezes não tem muita expectativa sobre o que tirar dali, né? Porque é um assunto novo ainda existe a necessidade de amadurecer ainda a discussão, né? Passar um pouco de conhecimento técnico para que aí sim ele venha realmente ter interesse, né, em contratar. E em relação às oportunidades, né, que é a parte boa, a gente deixou para o finalzinho, que é a cereja do bolo, né, a gente entende que há um gap aí muito grande, né, de otimização de projetos. As informações chegam de maneira muito
pobres ainda no canteiro de obra, e isso é um baita do mercado para ser explorado e preenchido, né? A gente tem otimização que pode ser feita no processo de concepção de projetos, somente da arquitetura, que a gente entende que essas novas tecnologias associadas ao design generativo, né, que é aquela modelagem computadorizada a partir de parâmetros, né, onde você consegue otimizar determinados índices que se pretende, por exemplo. Eu quero conceber uma massa arquitetônica que melhore o aproveitamento sei lá, do vento do entorno, né, para reduzir a temperatura dentro da edificação, né? Qual é a posição de massa que eu consigo fazer para melhorar a temperatura, né? Ou para ter um aproveitamento melhor, né, uma redução da taxa de ácido daquela edificação, né? Ou para melhorar a questão do efeito da insolação, né? Para ter uma quantidade de metro quadrado, vamos dizer, voltada para o nascente. Ou seja, tem muita coisa que dá para ser estudada com auxílio de ferramentas de design generativo, né? Que estão associadas dentro dos softwares BIM. E o amadurecimento, né, evidente dos projetos, na resolução das inconsistências e do preenchimento das lacunas, né? Ainda no comecinho, em fase de projeto, antes de começar a obra. Antecipação na identificação desses problemas, né? Que esse é o grande ganho, porque o problema ele vai ser encontrado mais cedo ou mais tarde, né? O ideal, assim, o grande ganho é que a gente encontra, às vezes, 1 ano antes, 6 meses antes da obra. Dá tempo de conversar, de discutir, de pesquisa, de fazer comparativos, né? Sem que a obra esteja iniciada. Esse é o grande benefício. E isso gera também uma melhor compreensão, né, do escopo de obra, da sequência executiva, das metas. Ou seja, você torna a informação técnica mais acessível para quem está no campo, né? Você vê muito mais fácil apresentar para o encarregado um vídeo daquele que a gente mostrou, né, com a simulação da construção, né, mostrando a obra sendo executada, com os quantitativos, né, de aço, de concreto, mês a mês, do que mostrar uma planilha cheia de números, né? A informação ela fica muito mais didática para quem está na ponta. Um dos grandes benefícios também de oportunidades é a maior precisão na extração de quantitativo para orçamento, para planejamento de obra, né? Porque vocês viram ali que o processo ele é bem diferente do tradicional. E a facilidade de você associar BIM com novas tecnologias, né? A gente tem que BIM é uma grande porta de entrada para um novo mundo de possibilidades, né? A partir dele é possível fomentar a fabricação digitalizada, né? Você, né, no futuro vai ter impressoras que vão conseguir construir ou em parte ou toda a edificação, né? E para que essa impressora consiga construir é preciso ter um modelo, né? Você precisa ter um modelo virtual para que ela consiga trabalhar. A gente pode associar com o uso de realidade virtual, de realidade aumentada, de ferramentas de Big Data, né, para conseguir fazer associação e melhoramento de dados e mergulhar nos dados da obra para conseguir tirar insights, né, de melhorias. E tudo isso vem do modelo federado, ou seja, ele é o primeiro passo de uma transformação, né, que a gente está passando. O modelo precisa ser bem constituído e a partir dele se abre, né, um mundo novo de possibilidades e de ganhos para a indústria da construção civil. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês, né? Vou deixando aqui meus contatos, né? Meu e-mail de trabalho, o perfil de Instagram e meu LinkedIn. E fico muito grato aí pela oportunidade que o Paulo deu em chamar para participar, né, desse convite. E deixo aberto aí para possíveis perguntas que vocês tiverem, né? Que a gente puder contribuir, não só agora, mas em outros momentos também. Vocês podem mandar mensagem que a gente fica muito feliz em contribuir. Desde já eu que agradeço, Danilo, pelo compartilhamento aí das informações e nós temos aqui algumas discussões, se você me permitir, acerca dos temas aí que eu fui anotando aqui, inclusive que alguns alunos já tinham me perguntado, né? Então, desde já fica aí o agradecimento pela apresentação, mostra um pouco o quanto vocês estão preparados para grandes projetos e da eficiência no planejamento desses projetos, né? Isso é muito importante, diferenciar o que era feito até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, e o que se pretende melhorar ainda mais, né? Eu acho que quanto mais você estuda, quanto mais você faz um modelo colaborativo, mais você vê possibilidades de melhorar essa interação e fazer um trabalho com resultados melhores. Então, nós temos ainda aqui, pelo menos para a gente aqui da faculdade, nós temos muito o que desenvolver ainda nesse aspecto. Então, o que você traz para a gente aqui é um conhecimento muito importante. E aí eu anotei alguns pontos aqui para a gente discutir isso, tá? Você já deixou bem claro, acho que era a primeira pergunta, mas você já deixou bem claro a viabilidade econômica do BIM, né? Primeiro, o conceito ali o primeiro gráfico que você mostrou foi perfeito, porque
você vê o quanto você vai afinando, vamos dizer assim, né, alinhando todos os aspectos envolvidos no projeto. E quando você não faz, não tem alinhamento, já começa do zero, já está errado. E depois você chega num pico ali que é dinheiro sendo jogado fora, né? Com Basicamente é dinheiro certeza. sendo jogado fora. E no momento em que você implementa uma colaboração entre todos os aspectos que vão envolver, né, a construção, você economiza a tal ponto que o BIM ele se torna muito eficiente e muito viável para a construção, né? Exatamente. A gente sempre fala do conceito, né? Mas a gente já teve algumas oportunidades até de mostrar e de calcular o retorno sobre investimento, né? Pelo menos em parte, né? A gente analisa estudos, né? Pesquisas que foram feitas e todas são unânimes em falar que o BIM se paga, né? Não é Isso, uma exatamente. despesa, ele tem que ser visto como investimento, porque é isso que ele é, na verdade, né? Você está colocando dinheiro no começo para economizar 10 vezes mais, 15 vezes Sim, mais, sim. né? Lá no final da obra. Então, é investimento, né? É dinheiro que você aplica e dinheiro que você multiplica, né? Essa é a ideia. E tem que ser levado dessa maneira para que seja encarado, né? Com a paciência que ele merece ter, porque não é retorno sobre investimento do dia para a noite, né? Você precisa fazer o trabalho técnico, né? Executar a obra para você ter o benefício lá na ponta, né? Que é Isso mesmo. o que a gente precisa ter esse pensamento um pouco mais de longo prazo. E E aí, teve casos aqui onde a gente, né, teve a oportunidade de entregar um relatório para um cliente nosso com uma grande quantidade de interferências executadas e veio até uma provocação da parte dele para a gente, né, dizendo, cara, por que vocês não quantificam aí o impacto financeiro dessas interferências que vocês conseguiram resolver, né? Aí a gente adoraria fazer isso para todos, né? Mas é um trabalho muito maçante, né? Porque você imagina, você tem minucioso. mil e É, oitocentas interferências e quantificar todas elas, né? É um trabalho muito árduo que é tão grande quanto essa obra. Então, é a gente verdade. fez uma experiência de fazer um Pareto ali, né? Pegar aquelas interferências que geraram maior impacto. E para nossa surpresa, né? De 1.700 interferências, a gente selecionou três apenas. E essas três interferências que a gente escolheu, elas pagaram 70% do valor do contrato, né? Do investimento que foi feito. Se Ou seja, pegasse todas, né? se de 1.700, três pagaram 70%, Exato, dá exato. para ter uma noção de que, né, passa e muito, né, do investimento que foi feito lá no começo. E Então, aí assim, você já puxou aí, né? Eu tenho outra pergunta aqui que era qual era a interação e resultado junto às incorporadoras, que é mais ou menos isso aí que você já está falando. exatamente. É o processo ali, a gente nem está falando dos benefícios da orçamentação mais precisa, da parte do entendimento do escopo, né, que melhora assim, a equipe vai entender melhor o projeto, né, do planejamento que é feito. Mas só nessa primeira fase inicial do BIM ali, ele já se paga com uma sobra absurda, né? É um negócio que é muito rentável, né? Não tem por que ficar fora disso. É, aqui eu já vi que tem alguns participantes que são do curso de arquitetura aqui da Unijuazeiro, né, da Faculdade de Arquitetura, da coordenadora Ilara, e tem também do curso de engenharia. Então, é importantíssimo você trazer aí a concepção da InfraStudios. Ela traz assim o mais importante, talvez. Tem muita gente que acha que começa a estudar um pouco sobre BIM, lembra de Revit, lembra de modelo 3D, né? Tem uma concepção um pouco errada. Até eu mesmo já tive essa fase de pensar que o BIM era modelagem, né? Mas quando você vai aprofundando, você vê que o BIM, como você começou a falar bem no início, filosofia. Porque ferramenta é ferramenta. Se você coloca. Se eu for, por exemplo, fazer um serviço de carpintaria, eu posso ter a ferramenta certa, mas eu não vou fazer o serviço correto. Então, eu acredito que as pessoas ainda são o ponto primordial, os profissionais ainda são o ponto primordial. Se eles têm a mesma ideia, o mesmo objetivo e querem trabalhar essa filosofia realmente como ela é, aí elas vão usar as ferramentas da maneira correta. Né? Sem Eu dúvida. E imagino mais ou menos assim. só funciona, Paulo, se todo mundo vestir a camisa, né? É um processo colaborativo, mas não é de propaganda de boca para fora, não. É porque só funciona se todo mundo abraçar a ideia, né? E a InfraStudio mostra isso, né? Porque tem de arquiteto, engenheiro, você disse que tem uma equipe de mais de 25 pessoas, todos em áreas Exatamente. específicas, né? Exatamente, cada um com a sua especialidade, né? E todo mundo trabalha junto. E os projetos não são desenvolvidos aqui dentro, né? O posicionamento de mercado nosso é de concepção de arquitetura, né? Apesar de que tem projetos que entram que são de arquitetura de terceiro, né? A gente também trabalha com os escritórios. Uhum. E a parte de projetos de engenharia, de estrutura, de fundações, de elétrica, de hidráulica, são feitos por parceiros, né? Que são fora da infra. E eles fazem parte do processo, né? A gente faz a instrução necessária
para que eles consigam fazer parte do processo colaborativo e eles, em outras empresas, conseguem trabalhar junto com a gente, né? Tem projetista que está, né? Estava em Petrolina lá, por exemplo, projetista de incêndio lá era de Petrolina, porque ele que conhece as normas do Corpo de Bombeiro daquela cidade. De lá, né? Tem projetista que está em Fortaleza, tem projetista que está em Recife, tem projetista que é daqui, né? Mas não necessariamente a gente precisa estar próximo, né? Para conseguir fazer o processo dar certo. Basta ele participar dos treinamentos que a gente faz, né? Do método colaborativo e vestir a camisa para participar. Aí você já tem uma outra vertente, né? Que vocês também com certeza sentem isso. Tem a questão da gestão de comunicação da equipe, gestão de recursos humanos, né? Tipo assim, é uma terceirizada, você está falando que é uma terceirizada fora do grupo, mas você tem que gerir, vamos dizer assim, a interação da sua equipe com a equipe de fora, né? Exatamente, tem que fazer funcionar como uma equipe só, né? Assim, não pode ter entendimento, é minha empresa, é sua empresa, não. É o que a gente chama aqui de squad do projeto, né? Uhum. Aí é a equipe que está dedicada para desenvolver a construção virtual daquele projeto. Exato. Se é da empresa ABCD, a gente não procura não fazer diferença, né? A equipe do projeto é aquela e todo mundo precisa participar do processo para desenvolver aquela obra, né? Botar o dedo na ferida aqui, já que eu tenho arquiteto e engenheiro aqui na sala. Vocês já passaram por algum problema de um profissional de fora e algum case de dificuldade que foi contornada, dificuldade de comunicação, de acessibilidade, quando eu digo acesso a um profissional externo, que ele inicialmente se mostra ok para trabalhar em conjunto, mas depois teve uma certa dificuldade. Vocês já encararam isso? Paulo, isso faz parte do nosso cotidiano, né? Eu diria que esse tipo de problema que você está falando aí a gente enfrenta praticamente todos os dias, né? Porque nem todo mundo quer aderir, né? Existem profissionais que estão aí já há muito tempo no mercado que estão, né, confortáveis da maneira que estão trabalhando. E fica, né, para trás. Nada contra, mas tipo, já tem o seu nome, né? Tá aí há 10, 20, 30 anos desenvolvendo projeto e não tem a cabeça aberta para mudar, para melhorar a maneira de trabalho, né? Porque o que a gente está propondo é uma evolução, não é fazer da mesma maneira que se fazia há anos atrás, é fazer de uma maneira melhor, né? E nem todo mundo está disposto, infelizmente, né? E eu digo a você que não é questão de idade, entendeu? Tem pessoa de cabeça branca que é muito mais entusiasta do que a gente, né? E tem pessoas um pouco mais novas que não querem aderir, né? É muito pessoal essa escolha. É de você querer voltar a estudar, né? Muitas vezes você já está ali num processo estabelecido no mercado e acha que aquilo não é necessário porque você já está bem, né? Mas exato, aquilo ali a gente sabe que é momentâneo, né? Que é uma onda, né? Quando essa onda subir, vai pegar quem não estiver preparado. E assim, você falou até em determinado ponto, né, das faculdades estarem incorporando na sua grade essas filosofias. Eu coloquei aí no chat um decreto federal de 2020, abril de 2020, bem recente, em que, resumidamente, o governo ele estipula o uso do BIM, incentiva, né, ele causa estratégias de desenvolvimento BIM nas obras do governo. Quando você tem isso do governo, é porque o negócio tipo assim, já passou o tempo já, você já tem que correr atrás realmente. Exatamente. Então assim, é o presente, né, na verdade, não é nem futuro não. Porque se você botar o futuro, você tem muito tempo ainda para chegar lá, não. Exatamente, Paulo. A gente entende que o governo ele tem o poder ninguém contrata mais obra de engenharia e projeto de arquitetura do que o governo, né? Ele é o grande contratante do nosso setor, né? É uma concentração muito grande. E a partir do momento que ele começa a exigir que seja entregue daquela forma, né? Ou você atende ou você fica de fora, não tem muita escolha. Fica para trás. E tem uma segunda onda, né? Que a gente espera que ela venha logo, né? Porque é tendência, já estão começando a se mexer, que é a parte de financiamento bancário. A gente vai ter, em breve, né, linhas de crédito exclusivas para obra que trabalha em BIM. Isso aí é questão de tempo, né? De você ter até pela facilidade para aprovar um projeto se ele for feito em BIM, entendeu? Porque o banco, tipo, que vai financiar, vai se sentir mais seguro, né? De ver que um projeto foi desenvolvido com uma metodologia de projeto melhor, né? Então redução de risco. Direcionar, exatamente. Ele pode direcionar o dinheiro dele de financiamento para obras feitas, né, em BIM. Faz todo sentido, né? Se você quer encaixar dinheiro... Você fala em banco, vamos falar também de nome, né? Tem muitas incorporadoras que colocam o seu nome. Na verdade, elas não tiram dinheiro do bolso, é basicamente o nome mesmo. Mas o nome, né, para algumas construtoras, incorporadoras, é mais importante até do que o próprio financiamento, né? Qualquer coisa que ela meter a mão, os bancos financiam, né? Pela sua geralmente pelo porte da empresa, pela pelo credibilidade, capital, né? Então,
Muitas vezes você tem que dar a confiabilidade realmente, não só do processo, não só do financiamento, mas também passar segurança para esse investidor, para que ele tenha, poxa, eu tenho que inovar no meu trabalho, na minha construção, na minha incorporação. Não é por questão do banco, é mais por questão de realmente trazer produtividade para mim, retorno para mim, porque quando eu diminuo os custos de investimento ali na infraestrutura do meu empreendimento, eu estou aumentando minha margem de lucro, né? Isso aí é importantíssimo. E mais, você pode até usar, pode não, isso já é trabalhado, né? Você usar, principalmente capital, você usar essas filosofias, todo esse processo construtivo, para o mercado ainda é novidade, mas você trazer isso como uma agregação de valor para o empreendimento, né? Então, você mesmo falou aí, alguns tem muitos resultados benefícios, vocês usam comercial, né? Usa para o tem muitos comercial. benefícios, né, Paulo? Assim, a gente fala muito a gente foi acostumado, né, logo no começo, entre o tangível e o intangível, né? Aquilo que você pode quantificar e Exatamente. aquilo que você não consegue quantificar, né? Essa questão de ganho de marketing, de posicionamento de mercado, né, de ter uma certa credibilidade, né, aumentada, porque você está utilizando o que tem de melhor em termos de tecnologia para desenvolver o empreendimento, né? Isso aí você não quantifica diretamente, mas todo mundo percebe que é um benefício, né? E confiabilidade no mercado é um negócio muito importante, Com né? certeza. Principalmente nessas incorporadoras. É o que dá, vamos dizer, velocidade de venda, né? Empresa que tem prestígio, que tem. Liquidez. Exatamente. Lança e vende. Empresa Exato. que não tem nome no mercado, muitas vezes ela lança, né? E tem uma certa dificuldade para vender, porque as pessoas ficam, né, com certo receio de comprar porque não conhece, né? Você foi mostrando ali o videozinho com o time-lapse das etapas, né, construtivas. Ali você tem até uma interação já com o financeiro também, né? Quais são as etapas ali Total. de liberação dos recursos? Que tem isso também do banco, né? Quais são as liberações de Total. recursos? A gente só A não coloca o construtora... financeiro, a gente só não coloca o financeiro naquele vídeo ali, Paulo, por ser informação interna da construtora, entendeu? Mas certo, eu isso. posso fazer uma versão para a construtora com o valor financeiro mesmo ali investido ao longo do tempo. Aí Né? você Tudo falou de está construtora conectado. agora, é a outra pergunta aqui, né, para a gente discutir. Essa questão de mercado aí, assim, é ótimo, ótimo, porque dá a possibilidade de redução de trabalho, inclusive de sala técnica, né? Você diminui muito trabalho de sala técnica, porque usa as ferramentas da maneira correta. Aí tem a interação com as construtoras. A experiência que vocês tiveram com as construtoras, porque assim, interação BIM no projeto é show de bola, mas a segunda parte do gráfico é basicamente construção, né? Então a construtora ela tem que estar também alinhada com usar as ferramentas que foram disponibilizadas e fazer o acompanhamento, né? Exatamente. Não é só projeto, né? É Exatamente. também execução. A gente tem fase de projeto, né, que é onde a infra abraçou o serviço, né, e a gente tá ali desde a fase da concepção do empreendimento até o orçamento executivo, né, mas dali para frente é com o consultor, né, e ele precisa ter um RH qualificado para fazer o uso daquilo. Porque se é uma pessoa que está Isso. acostumada ao papel, ao CAD, né, ao Excel, e não sabe o que é um Navis, por exemplo, para abrir o modelo, ele vai ter muita dificuldade, né, ele vai ter ali o modelinho e vai ficar no canto, ele não vai usar. Não vai Então, usar a ferramenta lá disponível, exatamente. o mais trabalhoso já foi feito. Exatamente. Então, muito do trabalho que a gente faz, né? Isso, né? Nós não somos uma empresa com fins educacionais, né? Mas uma das nossas missões, como é realmente gerar resultado para o cliente, a gente acaba assumindo a responsabilidade de fazer treinamento com a equipe de obra, né? De cada empreendimento que a gente desenvolve. Então, vai ter um momento ali onde engenheiro de obra, técnico, estagiário vão ser treinados para extrair informação do modelo federado para o dia a dia, né? Que é isso que vai trazer valor para o trabalho que foi desenvolvido desde o começo. Pense nisso, viu? Setor educacional aí nessa área tá bombando já, tá bombando. Não é que vai Com bombar, não, certeza. já tá bombando. Mas assim, a gente Bota pelo é. menos a gente indica os amigos, né? Tem os amigos que são professores, que são ótimos, mas a gente entende que tem espaço para todo mundo, né? A gente não quer abraçar o mundo também, não. A gente quer fazer um trabalho bem feito. E quando Show de alguém precisa bola. de curso e tal, a gente indica os amigos, porque tem muita gente boa aí no mercado. Show de bola. Aí, essa interação da construtora, ela, tirando dúvida, ela envolve também, tipo, suprimentos, tipo, já tem uma interação, assim, algum tipo de start, como esses softwares que estão atrelados a cronograma, né? Mas você tem que ter lá uma pessoa manual, atualizando o cronograma para me dar o start lá nos suprimentos que tem que comprar, que tem que cotar e tudo mais.
Alguma ferramenta já tem essa interdisciplinaridade aí da construção, o avanço dela e start nos suprimentos, tipo cadastro de fornecedores, esses fornecedores já serem Paulo, startados? cada construtora ela tem a sua cultura, né? Geralmente elas usam um sistema de ERP, né? Para fazer gestão de suprimentos e a conexão do orçamento da obra com o setor de compras, né? Então, assim, não existe um padrão para isso, né? Tem construtoras que utilizam ERPs um pouco mais antigos que não permitem essa conexão, né? Eles vão ter que trabalhar com uma base Excel ali e ficar fazendo input manual. E tem construtoras que têm condições de investir em sistemas um pouco melhores, que eles conseguem, vamos dizer, absorver a planilha de orçamento para dentro do sistema e faz o acompanhamento diretamente pelo RP deles, né? Que facilita demais. Mas Consegue interagir, né? Então, cada caso é um caso, entendeu? É possível fazer essa interação, mas depende da ferramenta do RP que eles utilizam. show de bola, show de bola. Você falou daquele projeto piloto da aerofotometria. Nós tivemos uma palestra, acho que foi em abril, sobre a aerofotometria. Nós temos uma professora que ela está fazendo aí, ela é mestre já nessa área de fotometria, de aerofotometria e topografia, né, a base dela também. E ela falou um pouco sobre as vantagens. Aí eu queria saber de vocês, nesse desenvolvimento, o que vocês acharam da questão das impressões de vocês, até agora, né, porque ainda está em desenvolvimento, sobre a assertividade dos levantamentos, né, através de drones e tudo mais, né, sobre eficácia. A gente sabe que tem, a base ela é correta, mas sobre a assertividade ali do uso do drone. O que é que vocês acharam aí até o momento? Paulo, assim, a gente é até suspeito para falar, sabe? Eu sou entusiasta da ideia, né? Porque a gente já está em obra de infraestrutura já há um bom tempo, né? E quem está dentro de obra, principalmente desse tipo de obra de estrada, de ferrovia, de mineração, Linear, né? obra linear, a gente sabe que, pô, se você for fazer um causa e efeito, né, dos problemas que acontecem, quase tudo vai morrer na topografia, né? Teve erro de projeto, quase sempre é por causa de alguma falta de precisão no levantamento topográfico, porque ele é muito importante, né? A partir dele, que todos os projetos vão ser desenvolvidos. Se o levantamento topográfico está falho, automaticamente tudo está falho, né? Então, é importantíssimo você ter uma base confiável de topografia. E o método tradicional de topografia, né, o que é feito, né, desde que o mundo é mundo, é um método onde o ser humano vai lá, né, sozinho, vai ponteando o terreno, né, à medida que ele encosta o prisma dele no chão, capta aquele ponto com a estação total, e ele vai caminhando e coletando pontos, né? E ele vai chegar a um determinado limite ali de tempo para fazer aquele serviço, né? Porque você vai se deslocando e você vai captar ali uma semana algumas centenas de pontos, né? E é um processo que tá muito associado à capacidade do ser humano de coletar os pontos. E quando você sai desse método tradicional para um método onde uma aeronave faz um sobrevoo a 100, 200 km por hora e consegue captar uma porrada de pontos por segundo, né? Eu não vou dizer o número exato de pontos porque eu não tenho na cabeça, mas você sai de centenas de pontos para milhões de pontos. Ou seja, é infinitamente superior a precisão do levantamento topográfico de drone para o levantamento feito a pé pelo ser humano. Agora, a questão é que o drone não pode trabalhar sozinho, né? Para você conseguir que o drone faça um levantamento preciso, é preciso coletar os pontos de controle, né? Que são 5 ou 6 pontos, a depender da área, né? De 4 a Aí 6 ele usa o pontos. RTK, né? Exatamente, ele usa o RTK e ele vai usar os pontos captados pelo drone e vai nivelar com os pontos que foram coletados pela equipe de topografia. Aí, com esse cruzamento, você consegue dar precisão ao voo do drone, né? E existem equipamentos hoje em dia que são caríssimos, onde o RTK fica dentro do drone, embarcado. Mas aí é negócio de 500 mil reais para cima, o equipamento, né? Então, ainda não está acessível, né? Ainda. Mas hoje a viabilidade, né, que a gente consegue ter, do melhor que a gente consegue ter em mercado, é da equipe com RTK em solo e o drone com GPS sobrevoando. E faz o tratamento em software de geoprocessamento para conseguir nivelar o voo do drone com os pontos de controle. Mas aí você sai de 300, 400 pontos para 5 pontos que tem que ser feitos a pé, né? Ou seja, é um trabalho muito rápido. Diminui demais o tempo. Uma topografia Produtividade, de, né? uma topografia de uma semana de trabalho você vai fazer em 2 horas de serviço. É absurdamente mais produtivo e mais preciso. Então, assim, eu Assim, aconselho a todo mundo que faça, porque o ganho de precisão e relativamente você consegue melhor, né, um resultado melhor sem ter que investir mais, porque
Um levantamento topográfico feito dessa maneira com drone, ele não é necessariamente mais caro, né? Porque ele é feito em menos tempo. Só que o equipamento dele é mais caro. Então, quando faz a matemática comercial, né, da precificação, geralmente não sai mais caro, né? Você está ali quase empatando no custo e você tem um levantamento muito melhor. Entendi. E assim, isso é que a gente está falando de, já entrou na obra de infraestrutura, né? Que você falou do piloto lá, que você provavelmente usa o encaminhamento de tubulação, você vai precisar muito desses dados, né? A cota de terreno e cota de projeto, mas, mas quando nós estamos falando de edificações, como você mostrou alguns empreendimentos verticais, aí essa topografia volta a ser vertical, levantamento realmente físico ali no local, e é importantíssimo que ela seja precisa, né? Porque teve um dos projetos que eu vi que tinha desnível variado, que tinham contenções entre esses níveis, né? Tinham contenções ali entre os níveis que também estavam dentro do planejamento. Sim. E Exatamente. assim, é muito importante traçar um planejamento de coleta de dados, de levar os dados para a ferramenta. Eu falo muito para os alunos em sala. Pessoal, ferramenta não é tudo. Ferramenta ela ajuda bastante, mas se você não souber o que fazer com essa ferramenta, é tipo você bater um prego com um alicate, né? Não é a ferramenta adequada para aquilo. Vai fazer? Vai fazer errado, né? Então você tem que ter a consciência de que qualquer ferramenta de interação BIM, ela precisa de dados corretos sendo inseridos nela, para que ela trabalhe aqueles dados corretamente e lhe dê um resultado correto também, não é isso? Com certeza. Topografia é a mãe do negócio, velho. Se ela tá bem feita, você faz um trabalho bem feito. Se ela tiver mal feita, não adianta você usar BIM, você usar nada, porque vai sair tudo errado, entendeu? Então, é importantíssimo e não se deve economizar com topografia, na minha opinião. E mesmo nas obras verticais, a gente sempre aconselha que seja feito o levantamento com drone, porque ele é muito mais preciso, né? Aí você vai ter uma área menor de atuação ali, mas vale a pena ainda assim, fazer o levantamento com drone. Isso é muito mais preciso. Você paga basicamente mobilização, né? Porque o tempo que ele gasta para fazer é mínimo, né? No Cara, empreendimento pequeno. 15 minutos, 10 minutos o cara faz o voo, pô. É um negócio absurdo. Aí o cara volta para casa, processa ali, vai levar mais 2, 3 horas no computador, né? E no dia seguinte ele entrega o resultado. Se não tiver tanta demanda, sai no mesmo dia, né? É. E aqui, gente, só se tiver muita gente aqui da região, e eu acho que tem, aqui na região não é tão distante não, tá? Apesar de nós não estarmos ainda com grandes quantidades, né? Em termos de quantidade, nós já temos sim empreendimentos desenvolvidos com filosofia BIM aqui, mas é óbvio que existem níveis. Me corrija aí se eu estiver errado, Danilo. Mas existem níveis aí onde você pode ir desbravando mais ainda as possibilidades. E nós ainda estamos muito superficiais aqui na região, mas, por exemplo, a referência de aerofotografia nós já temos aqui, tá? Não é distante, não. A professora Janeire, o Eduardo, então, são profissionais que trabalham aqui na região já com esse tipo de tecnologia. E, assim, o mercado vai começar a selecionar, né, Danilo? Eu acredito assim que as capitais elas refletem um pouquinho antes o que vai acontecer no mercado. E aqui, como na nossa região metropolitana do Cariri, nós vamos um pouquinho depois. É uma questão de desenvolvimento econômico, né? O capital, é óbvio, vai atrair mais recursos. Mas nós podemos, sim, um profissional, por exemplo, como o Danilo, que está atuando numa capital, nas capitais, né, em diversos pontos do país, tem alguns cases, como esses que ele trouxe hoje, que vão ocorrer aqui. As necessidades vão ocorrer e o mercado ele vai selecionar esses projetos, esses empreendimentos que usam essas filosofias. Eu acho que isso é uma coisa natural de qualquer mercado da construção civil. Com certeza. Tá, Danilo? Todo mundo quer o melhor, né? Assim, muitas vezes o que impede é o valor do investimento, mas quando aquele investimento fica acessível, você vai poder comparar. Pô, eu vou pagar, sei lá, R$ 1.000 para fazer um levantamento de topografia no solo, quando eu posso gastar os mesmos 1.000 para fazer um levantamento melhor. Quem é que vai ser escolhido, né? Isso, exatamente. Então, assim, é uma escolha fácil de fazer, né? Quando está disponível. É. E ainda nesse aspecto, assim, a gente muitas vezes pensa no preço, mas vamos pensar também e sempre tentar defender isso. Tem muitos alunos aqui, né, futuros profissionais, vamos entender isso. Vocês vão ter várias faixas de clientes. Você vai ter que convencer o empreendedor que está querendo desenvolver ali aquele empreendimento, você vai ter que convencer, às vezes,
também uma carteira de investidores. Então, você primeiro precisa mostrar para ele o valor agregado, né, nessas novas filosofias, filosofia BIM. Podem falar mais nova, né, que não é mais nova. A importância de você fazer essa compatibilização, esse planejamento, de retirar essas interferências, né? Olha, 2.000 pontos de interferências em um empreendimento, por exemplo, até mais, né? Deu 3.000. Teve um que deu Então, 6, né? É muita coisa. 6.000 pontos, assim, se 6 você mil. botar, vamos botar ali R$ 5 para cada interferência dessa de gasto, vamos ser bem superficiais, é uma economia enorme. Com certeza. Então, você tem que agregar primeiro o valor, foca no valor agregado, né? Valor não é dinheiro, valor é realmente o resultado para ele. Olha, é o tempo, é menos desperdício, você pode colocar isso na sua campanha de venda, você está gerando menos resíduo, você é um empreendimento ecológico, por exemplo, então você agrega valor ao produto e depois é que vai falar de preço, né? E óbvio, sempre tem que fazer a conta que o empreendedor entende, né? Ele Ao quer ver passo que números, né? Quer ver exato, números. até que ele até lhe cobrou, né? Então, você disse que um deles lhe cobrou. Então, ao passo que você for desenvolvendo um projeto, pessoal, vão amadurecendo essa questão de interação, né, realmente de colaboração, porque isso traz resultado para o empreendedor. Vocês viram ali os números, né? O Danilo já falou, tá no site. Era até bom você botar no chat aí os links, tá? Do seu canal do YouTube, esses aí do Instagram também, Bacana, vai porque ser eles isso. fornecem os dados, né, as viabilidades do processo. Isso aí, porque muitas vezes é um processo que, né, é encantador, né? Acho que para quem gosta de um trabalho bem feito, né, é o que todo mundo quer. Mas aí você, mesmo assim, vai sempre cair no número no final. Cara, quanto custa, né? O que é que eu vou ter de benefício com isso? Então, Exato. assim, a decisão é fria, né? Apesar de haver o desejo que é natural em fazer dessa forma, né? Porque todo mundo gosta de um trabalho bem feito, mas ele só vai fazer se ele estiver convencido de que aquilo vai trazer retorno. Você não tem a dúvida. Porque ninguém vai fazer BIM porque é bonito. Vai fazer BIM porque dá resultado, né? Agora, falando em beleza, viu, eu estou muito feliz, né, de ver aí o resultado da Infraestudo, viu, Danilo? Você é cofundador, porque mostra uma interação e um espírito de coletividade entre arquitetura e engenharia que é muito importante e que a gente tenta formar muito aqui com os nossos alunos, sabe? O pessoal da arquitetura e da engenharia que estão aqui na sala. É muito importante essa interação de mercado para que você possa evoluir o mercado, né? Porque enquanto um ficar trabalhando sozinho lá no seu escritório e o outro vem depois, não existe mais isso. Não existe mais isso de um projeto de arquitetura, entre aspas, né? Lá tá lá no projeto executivo. Não é porque você detalhou e colocou na prancha que ele é executivo. Quando Com ele estiver certeza. pronto para execução com o menor número de interferências possível, aí sim ele é um executivo. E isso também para a engenharia, né? Se a engenharia não se preocupar em compatibilizar a arquitetura, respeitar a arquitetura, você não vai ter resultados como esses que a gente vê aí dos projetos em Alagoas, que você mostrou que é referência, né? Que são referência. Exatamente. A gente entende que o nosso ideal, né, quando a gente se juntou com o objetivo de formar essa empresa, foi realmente de quebrar barreira, né, cara? Porque é muito difícil você fazer todo mundo trabalhar na mesma página, entendeu? Engenheiros e arquitetos, né? A gente entende que desde a faculdade já existe essa separação, né? Onde cada um estuda uma coisa, né? E cada um vai se especializar naquela certa área. E na hora da vida real, né, no mercado, todo mundo vai trabalhar na mesma obra, né? A gente está falando de um empreendimento só, não estou falando de um projeto de arquitetura e de um projeto de estrutura, estou falando de um prédio, Exato, né? exato. O Então, objeto de trabalho é único, é né? único, E o exatamente. objeto de trabalho não é uma prancha. Veja que a gente É, ainda tem essa barreira aqui. O pessoal acha que o objeto de trabalho de um arquiteto ou de um engenheiro projetista é uma prancha finalizada. Não. É o objeto, a edificação, tendo o seu uso atingido, o objetivo do seu uso atingido. exatamente. Conforto, a construção com o menor uso de recursos e interferências possível. Perfeito isso aí, Danilo. Perfeito. E até dentro da engenharia, né, uma série de segmentações que existem, né, porque a gente paga as coisas em cadeias, em disciplinas, né, como se cada disciplina Fundações, fosse né? um, Fundações, estruturas. como se cada área do conhecimento fosse isolada uma da outra, né, mas quando você vai para a vida real, é tudo junto, pô, você está vendo fundações e está ali já misturada com a parte de SPDA, por exemplo, que você já começa a fazer o aterramento já nas estacas de fundação praticamente, né? Então as Exato. coisas têm que se conversar, pô. Sistemas com estruturas, com arquitetura, é uma coisa só, né? A gente acaba dividindo porque
é a maneira do ser humano de aprender, né? Ele segmenta o conhecimento em caixinhas e vai estudando de um por um. Mas funciona para aprender, mas na vida real é tudo junto, não tem essa separação. Então tem É que fazer a união, entendeu? Tem que fazer agora, agora o BIM veio para juntar de novo, né? exatamente, para juntar aquilo que foi separado, né, culturalmente. Perfeito, perfeito. Danilo, show de bola. Alguém tem perguntas aí, pessoal, além dessas que eu fiz aqui? Danilo, muitíssimo obrigado. Né? Se alguém se pronunciar, eu retorno, mas te agradeço demais pelo seu compartilhamento aí de conhecimento. Muito bom, e eu fico muito feliz de ver um resultado como a InfraStudios aí, partindo de você, partindo de outros profissionais que têm a mesma mentalidade, trazendo desenvolvimento aí para a área, que é muito importante. E ainda mais, agradeço mais ainda de você estar aqui nos propiciando esse compartilhamento aí de conteúdo. Muito obrigado, viu, Danilo? Valeu, Paulo, eu que agradeço a oportunidade, né, e me coloco aqui à disposição, né, independente aqui da palestra, mas quem quiser entrar em contato, tirar algum tipo de dúvida, é sempre um prazer, né. Nós temos alguns estagiários que são aí da terra de vocês, né, que são do Cariri, É terra mesmo? boa, terra Você boa. falar o nome aí, talvez, Eles são da Federal, né, eles participam até do o núcleo de BIM FCA. da UFCA, eles participam até do núcleo de BIM daí, do GBIM, se eu não me engano, da Federal. E são pessoas muito competentes. A turma Vou, o Ceará já está formando bons, o Cariri já está tá formando bons certo. modeladores BIM já, É não tenha verdade, dúvida não. eu vou até, eu fico muito feliz, já ouvi falar sim do laboratório BIM da UFCA, e só para registrar aqui, né, nós tivemos aí durante um pequeno período o nosso amigo Akiro, que ele é um dos profissionais, vamos dizer assim, pioneiros aqui na região no estudo das ferramentas, das metodologias e filosofias BIM. Né? Ele faz um ótimo trabalho formando profissionais, principalmente na engenharia, mas formando profissionais, tem os seus cursos também e desenvolve muito bem esse trabalho. Então, assim, tem que se destacar o trabalho de quem já está trabalhando essa filosofia aqui na nossa região. E muito obrigado a você por fazer parte disso. É isso. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos aí, boa noite, bom descanso e vamos em frente. Obrigado, Danilo. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, tchau, tchau, Um pessoal. Até a abraço. Até próxima. mais. Pessoal, então, estamos aqui encerrando nosso encontro, muito produtivo aqui com o Danilo. Só um aviso, tá? Eu deixei aí um link, tem dois links, na verdade, no chat. Um é da resolução que a gente estava conversando agora há pouco, decreto federal, e o outro link é da presença, tá? A presença do evento, onde vocês vão confirmar a presença e garantir o seu certificado. Tá? Os certificados vão ser enviados aí alguns dias à frente. Então, muito obrigado, Danilo, muito obrigado a todos que participaram. Sintam-se à vontade a trazer cada vez mais participação para esses eventos, que não são apenas para a Unijuazeiro, tá? Realmente para a comunidade do Cariri. Um abraço a todos, mais uma vez obrigado, Danilo, e uma ótima noite. Tchau, tchau.